Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Está pedindo por isso. Mais um ponto aqui. Que ponto é esse, The Great Preacher? A humildade. Reconhecer que não é nada diante do eterno e que sem o eterno nós não somos nada e ele sem nós, lembra que eu falei antes? Ele sem nós é tudo e ele pode fazer quantos de nós com as nossas digitais do jeito que fossem, 1 trilhão que ele quiser. Nós sem ele, nós não somos é nada. Sabe o que nós podemos fazer sem ele? Se perder e perder para sempre, que isso esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos lá, ó. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Isso é que é fé. Vamos lá, ó. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. E ali o nosso eterno ganhou o dia, ganhou o mês, ganhou o ano, ganhou tudo. Por quê? Porque ali ele foi reconhecido que ele tudo pode, que ele tudo fez, que ele tudo criou e que ali não estava saindo dos lábios para fora e sim do seu interior. Que o nosso Pai, Senhor, que o Senhor use de misericórdia conosco, Senhor, nos dá uma fé como essa, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, que tão breve todos nós aqui estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? E aí não para, continua. Sabe o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Verso 10. A palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. Olha só o que o nosso Eternão fez, ó. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aí aqui onde é que o tema entra aqui, ó. Olha o tema aí, onde é que o tema entra aqui, para vocês pegar aqui, ó. Pega aqui para onde é que o tema entra aqui, ó. The Great Preacher. Assim, ó, bem assim, ó. Isão, clarão e práticozão, assim, ó. Para a glória de Deus, assim. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pegou? Para a honra e glória de Deus? Lembrando, verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Verso 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E o tema é o quê? Um convite, sim ou não? Um convite. E uma pergunta. Vamos para a ceia com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó? O nosso pai, que falou isso aqui, ó, em Mateus capítulo 8, verso 11, já está lá em cima nos aguardando. E sabe o que ele quer de mim e de você? É que nenhum de nós se perca. Sabe o que ele quer de você, que ainda não aceitou ele como seu Salvador? Que você aceite-o, porque ele é o teu Criador. Ele é o teu Pai. E ele está de braços abertos, esperando você aceitá-lo como seu Salvador.
E a você que está brincando de ser crente, joião no meio do trigão, cuidado, porque muitos morreram assim, sendo um joião. Isso só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? E a você que está desviado dos caminhos do Senhor, muitos por aí afora, possivelmente você já deve ter ouvido história como essa, histórias como essa, como esta, bota tudo num pacote só assim, de alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, que possivelmente já tinha 10 anos, 15 anos que estava nos caminhos do Senhor, se distanciou, se desviou e ficou fazendo planos. Eu vou voltar tal mês, tal dia, tal semana, tal ano, eu vou voltar nessa no mundão, e morreu sem voltar. E aí como é que fica essa situação? Não é essa mesma situação que você quer para você não, né? Eu espero que não. Porque esses que morreram desse jeito, já morreram perdidos. Ah, Edinaldo, mas o ladrão da cruz foi salvo no último segundo ali. No último segundo, não. Você sabe quantas horas Cristo e os ladrões da cruz, os ladrões da cruz, passaram ali, crucificaram para morrer? Não fala exatamente assim, ó, pá, se eles morreram ali, ó, primeiro do que Cristo, ou não, né? Morreram primeiro do que Cristo, ou não, né? Então, isso aí é uma polêmica, porque tu, como um pregador velho, tu gosta de história. Tu sabe que eles quebraram as pernas deles lá para morrer, sim ou não? Tu tá bom de Bíblia, hein, bicho? Aonde foi que tu aprendeu isso tudo aí? Gaspar não pode nem falar uma coisinha que tu já corrige, é? Tá bom de Bíblia, hein, bicho? Espero que tu esteja bom. Verdadeiramente é para ir para a eternidade. Porque ai de vocês, se vocês não estiverem lá naquele dia comigo, nós nos encontrar nos ares aí, para a glória de Deus, amém? Dá para você ver o tamanho do problema? Sabe quantas horas eles ficaram ali, ó? Crucificado ali, ó, o nosso Cristo ali, ó. Porque existia o quê? O sacrifício do cordeiro, que era o quê? 9 horas da manhã, e o sacrifício do segundo cordeiro, que era o quê? Às 3 horas da tarde. Quantas horas eles passaram ali, ó, crucificados ali? Quantas horas? 6 horas, sim ou não? 6 horas. 6 horas. Eu te pergunto, eles tomaram a decisão deles ali no último segundo? Será que foi no último segundo dele de vida? A Bíblia não fala. Mas a medicina fala, sim ou não, que após nós morrermos, o nosso cérebro ainda fica funcionando em frações assim de milésimo, que possivelmente não dá nem um minuto. Sim ou não? Se o The Great Preacher tiver erradão por aí fora na medicina, digite aí para o Gaspar. Aí eu te pergunto uma coisa. E o outro ladrãozão que se morreu perdidão, Hã? Você também não lembra dele, não? Ah, é bom lembrar, não é? Você quer que eu te diga uma coisa? Nós não sabemos quantos furtos o outro ladrão da cruz que foi salvo cometeu. Se aquele foi o primeiro, se foi o segundo, se foi o terceiro. Quantos pecados ele já tinha nas costas dele. Se era meia dúzia, se era uma dúzia, se era um montão por aí afora. E agora nós também não sabemos quantos pecadão o outro ladrão que morreu perdidão tinha nas costas dele. Se era um furto, 2, 3, se era 1 milhão de furto. Nós não sabemos. Porque o pecado dele ali já tinha se entrelaçado. E quando se entrelaça o pecado contra o Espírito Santo, você pode passar 100 anos aqui. Você pode passar 200 anos aqui. Primeiro que Cristo nem ouve mais nem oração. E ninguém, não adianta nem orar. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá. Ou seja, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Ué,
há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Na tua Bíblia, possivelmente assim, in your translation, vai estar assim, ó, um áudio para fazer quem entende de Bíblia. Também, se não entender também, pode matar, porque já velho, já caindo os dentes por aí fora, olha aqui nos meus olhos, para a glória de Deus. E por esse digo que não rogue. Então, se já está no pecado contra a morte, qual é o pecado contra a morte? Qual é ele? Contra o Espírito Santo. E que pecado é esse, The Great Preacher? Era só um? Não. Ele não é só um, não. Sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo? Ele é uma telhona de aranha. Sabe que telhona de aranha é essa? Vai formando assim, ó. Isso aqui não tem nada, não. Não, irmão, isso aqui não tem nada, não. Ah, Deus quer saber do coração. Deus quer saber do coração. Aí, na pilantragem, na mentirada, na pouca vergonha, o coração vai todo poluído de imundícia e diz o quê? Que Deus quer saber do coração. Como é que Deus vai querer saber de uma porcaria que já está entregue para Satanás? Aí sabe o que acontece? Aí vai nessa. Não, isso aqui não tem nada não. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Aí vai o quê, ó? Vai só crescendo. Aí vai só crescendo. Aí vai aqui, ó. Uma coisinha daqui, uma coisinha dali. Um desejo maligno aqui, um desejo maligno ali. Aí sabe o que acontece? Nisso, a mente já poluída, o Espírito Santo já se aposta logo. Por quê? Porque um já deu um toque, outro já deu, outro já falou, isso, aquilo, outro. E aí sabe o que acontece? Não, irmão, não tem nada não. Irmão, eu estou feliz da vida, claro. Por quê? Porque o pecado ele é ruim? Não. O pecado não é ruim. Ruim é o quê? A consequência do pecado. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí sabe o que acontece? Quando vai ver, só no mundão por aí afora. Vai na igreja, as coisas do mundão tomando de conta. Vai na igreja, aí sabe o que acontece? O joião no meio do trigão. E aí? Ninguém já não fala mais nada, por quê? Aí felizão da vida por ali, tal, isso, aquilo, outro. Lembra no vídeo anterior que eu falei aí? Porque que né, os pastores por aí afora, né, sem discernimento, né? Principalmente os pastores jovens por aí afora, que eu vejo por aí, dentro desses níveis de Satanás por aí afora. Ah, irmão, Deus cobra de umas mulheres que andam toda emperiquitada por aí afora, que a Bíblia proíbe, mas Deus não cobra. Ah, e Deus já cobra de outras. Sabe por que não cobra? Foi falado no vídeo anterior. Sabe por quê? Porque já se entregou para Satanás. E é isso aí. É duro, mas é a realidade. Vocês estão brincando é de ser crente. Vocês estão brincando é com a salvação de vocês. E uma coisa eu digo para vocês. Quantos morreram perdidos lá no deserto lá? Quantos morreram perdidos? Que se entregaram para Satanás lá dentro quando saíram do Egito? Quantos? 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 Hã? Com cobiça, com não sei o quê, com safadeza, com prostituição, com tudo, com toda a porcariada. A mesma coisa está hoje. O corpo vai lá dizendo que está dentro da igreja, mas a mente, as atitudes estão no mundão. Tá, sabe onde? Ligado nas coisas do diabão. Já se entregaram para Satanás. Aí sabe o que acontece? Não cobra mais não. Porque um cobra daqui, outro cobra dali. Quando pensa que não está se metendo na minha vida, tá não sei o quê, isso, aquilo, outro, se enfesa e tal. Ah, felizão da vida. Por quê? Porque viver no pecado não é ruim. Porque viver no pecado não é ruim. Porque se viver no pecado fosse ruim, não estaria essa multidão que está por aí afora. Sabe por quê? Porque o pecado é bom. Agora, sabe o que é difícil? É você viver em santificação para o eterno. Mas, lembra, Deus, ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. E aí não cobra mais. E os pastores sem discernimento por aí afora, Deus cobra de umas mulheres para não andar empiriquitada desse jeito, mas não cobra de outras por aí afora e vivem feliz da vida. Vive. Tanto faz ser homem como mulher por aí afora. Sabe por que vive feliz da vida? Porque já se entregou para Satanás. É duro, mas é a realidade. E aí? Deixa nos comentários aí o que quiserem deixar nos comentários aqui, que eu falo dentro da palavra de Deus. Aqui não tem arrudeio. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. E lembrando, quem foi que falou assim, ó? Deixai o joio crescer no meio do trigo. E na ceifa, o joio vai ser queimadão, com diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? A você que está nessa brincadeirinha, pode ser homem, pode ser mulher, que está nessa brincadeirinha, que está só assim nos calcanhares de Lúcifer, eu aconselho a você, saia fora dessas paranoias por aí afora, dessas periquitadas por aí afora, que não condiz nada com Deus, sabe? Lembrando, roupa não tira caráter.
acessórios não tira caráter. A primeira coisa que Satanás coloca no coração do ser humano, Deus quer saber do coração. E sabe o que acontece? Eu trato bem todo mundo, eu ando assim, não sei o quê, não desrespeito meu marido e tal, isso, aquilo, outro. Quando você vai ver em post de rede social, não sei o quê, isso, aquilo, outro, e por aí vai uma pouca vergonha. Tanto faz ser homem como mulher. E sabe o que acontece em meio a tudo isso? Ai de alguém que for dizer alguma coisa. Se for marido, se for esposa, ai de quem for dizer alguma coisa. E nessa, sabe o que acontece? Muitos, porque está escrito, muitos, naquele dia vão dizer ainda assim, ó, Mateus capítulo 7, verso 22. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Lembrando, mulheres, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou assim, ó, se um homem olhar para uma mulher com segunda intenções no seu coração, já cometeu adultério com ela. Não é só o homem não, os dois. Vigia bem como você anda se vestindo por aí afora, como você anda se rebolando em redes sociais por aí afora. Tá. Vigia, desperta tu que dormes, porque você está vivendo numa vida de pecado. E lembra o que eu falei no vídeo anterior. Quantas mulheres lésbicas e homens por aí afora, homossexual por aí afora, se masturba vendo outro macho por aí afora, se rebolando na rede social, isso, aquilo, outro, e tal, por aí vai, história de sunga e por aí vai. Da mesma forma, mulheres por aí afora. Quantas mulheres lésbicas por aí afora se masturba pensando em você, mulher, e você ainda diz que o teu coração é de Deus nada, tá uma porcaria. E se você ainda não se entregou para Satanás, tanto faz ser homem como mulher que você parou aqui agora, se tá só assim, ó, principalmente se for crente, bom de criar vergonha na cara, andando, quase postando pelado em redes sociais por aí afora, uns crentes porqueira, bom de criar vergonha, tanto faz ser homem como mulher, uma pouca vergonha, tome vergonha na cara. Se tiver aqui, ó, só assim, ó, nos calcanhares de Satanás, o meu conselho é, vigia, desperta tu que dormes. Porque Satanás está por aí afora. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Onde? O amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sim ou não? Dá para você ver o tamanho do problema? Que iniquidade é essa, Edinaldo? Pecado. O que mais você vê por aí afora? Eu falei no vídeo anterior, sim ou não, que teve uma porcaria. Aonde é que eu ando por aqui mostrando meu corpo por aí afora? Para uma porcaria mandar uma mensagem para mim e falar para mim que tinha se masturbado pensando em mim. E aqui eu tô sorrindo aqui, eu tô querendo ser o bonitão, tô querendo ser o tal, eu tô de conversa, de mentirada. Eu tô de pilantragem. Desperta, sua crente boa de criar vergonha na cara. Desperta, seu crente bom de criar vergonha na cara. E para de estar andando pelado por aí afora, de redes sociais por aí afora. Dentro da igreja é uma coisa, anda com a roupa, com os braços por acolá, vai não sei para onde por acolá, com o vestidão por acolá, e nas redes sociais mostrando o corpo por aí afora, mostrando as bolotas dos peitos por aí afora, as bundas por aí afora. Bom de criar vergonha na cara. Não adianta mais falar, porque pastor não vai mais falar, porque senão vai dizer até que pastor tá dando em cima, tá desejando, que tá não sei o que, isso, aquilo, outro, né? E os pastores não estão errados não, estão mais do que certo, sabe por quê? Porque eles já deram ensinamento para vocês, tudo, tanto para homem como para mulher. Como tem que andar,
como tem que conversar, como tem que se vestir, se santificar para o eterno. E ele vai ficar fazendo o que mais?